Vou apresentar para vocês o melhor método utilizado pelos japoneses para economizar dinheiro. Isso mesmo, gente. Os japoneses, eles são conhecidos como os mais econômicos. Se você for olhar na sua cidade, sempre vai ter um japonês de sucesso rico aí no seu comércio, na sua cidade. Por quê? Porque onde ele se propõe a abrir uma loja, um restaurante, seja o que for, eles têm um foco de determinação que sempre dá lucro. Então, o método que eles usam há mais de 100 milhões de anos, 100 anos, né, vamos dizer assim, há mais de 100 anos, eles usam esse método e dá certo. Então, a organização que eles têm, no que eles empreendem, gera riqueza, porque geralmente quando você vê um japonês abrindo um restaurante, abrindo uma loja, quando vocês olham, ele está lá no topo da riqueza do seu município. Então, é sinal de que dá certo, é sinal de que o método deles funciona. Então, eles têm um controle muito impecável com as finanças. Então, se aplicar o que eles usam, você vai ver que no final do mês vocês já vão começar a ter economia. Então, bora lá conhecer qual é esse método que eles utilizam para ficar ricos. Vamos utilizar ele também. Então, gente, o método que os japoneses usam é quase infalível. Por quê? Porque eles têm consciência. Então, esse método é conhecido como kakebo. Kakebo. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Esse método, gente, ele faz você ter consciência para onde está indo os seus gastos. E o melhor, ele faz você se pagar primeiro. Ele coloca você como se fosse um gasto. Eles têm metas de poupança realística. Eles não vão tirar do dinheiro, gente, aquilo que eles não podem. O brasileiro se perde muito nisso porque ele quer juntar R$ 100 por mês, só que no final do ano ele quer ter R$ 1 milhão. Então, são metas que não é da nossa realidade, que não são metas compatíveis com o salário que ganha. Então, os japoneses, eles pensam assim, se você só ganha um salário mínimo, você só vai poder tirar aquele valor lá mensal. Quando você puder, vai aumentando. Já quem ganha 5 mil também vai ter outra meta. Então, para cada segmento de salários, de valores, a meta é diferenciada. Então, eu vou mostrar para vocês, aí no papel, como eles fazem esse método. Então, gente, Kakebo nada mais é do que um cadernozinho pequeno, tipo caderneta mesmo. Eles fazem um diário, isso mesmo. Eles não usam planilha, eles não usam Excel, eles usam, gente, métodos que você pode levar para onde você for. Porque muitas vezes a gente quer fazer uma planilha, a gente quer fazer no celular mesmo até uma coisa diferenciada. E quando você vai ver, você não consegue anotar diariamente, você não consegue anotar semanalmente. Então, o método deles é um caderno que pode vocês comprarem na internet, vocês podem comprar em qualquer livraria, cadernos pequenos que vocês vão anotando diariamente todos os seus gastos. Então, se eu fui no mercado, eu comprei lá 1 quilo de açúcar, eu chego lá naquele caderninho, coloco mercado e o valor que eu gastei. E no final, você vai somando, pode somar semanal, pode somar quinzenal ou mensal. Você vai somando, né, todos aqueles gastos. Vou mostrar aqui na prática mesmo como vocês vão fazer isso. Olha para ficar mais visível aqui para vocês. Mas isso aqui pode ser feito no caderno, como se fosse um diário, onde você conta seus segredos. Então, vocês vão usar esse Kakebo, que é esse livro, que Kakebo nada mais é do que economia, anotar as despesas de uma casa. Então, você vai registrar tudo, tudo, mas tudo, desde o cafezinho a compra maior. Então, nesse aqui, você coloca o mês, né? Eu coloquei dia 10, que é a data de hoje.
A renda total do mês é tudo que tiver na sua casa, que no caso aqui é uma simulação, eu coloquei R$ 2.500. Meta de economia, então quanto eu quero economizar no mês de outubro? Eu fiz uma meta pequena para o meu salário, que eu não posso tirar mais do que isso, então coloquei uma meta de R$ 200. Anota as despesas fixas, que são aquelas que a gente não pode modificar. Então, aqui aluguel, é tudo uma simulação, como eu disse. R$ 1.000 de aluguel, R$ 300 da conta de energia. A água, como eu não pago, não coloquei. Internet e celular, então são R$ 150. E esses outros aqui, gente, qual é a diferença do método do japonês? O meu eu do futuro eu coloco nas minhas contas de despesas fixas. Então, eu vou me pagar primeiro antes de qualquer outro custo, outra despesa. Então, eu vou entrar aqui na despesa fixa. Então, todos os meses, o primeiro dinheiro que vai ser tirado vai ser para o meu eu do futuro. Que no final desse vídeo eu dou a dica de onde vocês vão guardar esse dinheiro. Então, vocês vão anotando aqui os controles diários, faz num cadernozinho, porque vai ter mais espaço. Então, tem dias que compra mais, tem dia que compra menos. Aqui é só uma simulação. Então, dia 2, eu gastei R$ 305,80 em alimentação, que foi no mercado. Paguei o condomínio de 280. Gastei com Uber R$ 20. Plano de saúde, R$ 200. Fui lá naquele barzinho ali no final de semana com meu esposo e tive uma despesazinha de R$ 45. Na padaria, eu gastei, né? Comprei lá um bolo, uns lanches e também nesse mesmo dia passei em uma loja, vi lá uma roupazinha que eu queria e comprei a roupa, que no total das compras extras somaram R$ 100. Como eu disse, é uma simulação. Vocês viram que o valor ultrapassou ao mês que eu ganho. Então, possivelmente um desses aqui, eu tenha usado o cartão de crédito. Então, 2.500 eu recebo e gastei 2.680 centavos. Então, esses R$ 100 a mais que eu paguei, R$ 100,80, eu vou refletir, que é justamente o que a Kebo vai fazer, a reflexão, onde foi que eu exagerei. Não tem problema se eu passei desse mês. No próximo mês, eu vou fazer o ajuste necessário para que, ao invés de faltar, ele sobre. Então, se eu sei que eu paguei aqui a mais na roupa, eu fui no barzinho, então, no próximo mês, eu já não vou fazer esses gastos. Eu já sei que eu exagerei no barzinho e na roupa excedente que eu comprei. Então, onde é que eu posso melhorar? Né? Eu já não vou fazer esse gasto. Então, com certeza, no próximo mês vai sobrar dinheiro. Durante o mês, porque aqui só está uma simulação de alguns dias, vocês vão anotando e vocês vão vendo onde pode ser cortado, onde pode ser ajustado, porque a intenção do Kakebo é ter você consciência para onde está indo o seu dinheiro. Então, a dica, anota tudo com sinceridade e reveja seus gastos toda semana, pois pequena mudança, gente, vai gerar uma grande economia. Isso aqui eu fiz só para, né, para mostrar a vocês que isso aqui vocês podem colocar no caderninho. Então, sempre que tiverem um gasto que vocês não acham que é insignificante, de R$ 2, de R$ 1, vai somando, vai colocando ali naquele caderninho, para que vocês tenham constância em anotar e ter consciência em conseguir economizar. Essa é a nossa missão de fazer um Kakebo. Isso é o que os nossos japoneses já utilizam, porque eles usam de forma consciente. Então, se ele analisa cada itens dessas categorias, eles vão vendo onde eles podem economizar. Se é na alimentação, eu posso reduzir uma coisa que eu comprei que não estava precisando. Se é nas contas de casa, né? Porque aqui eu coloquei condomínio, mas pode ser qualquer outra coisa que você tenha gasto excedente para sua casa. Transporte, se eu utilizei o Uber, se eu gastei com combustível. Então, isso você vai anotando, agora anotando realista. Não façam ficção.
vocês sejam muito fiéis nas suas anotações, para que esse plano dê certo, para que o caquebo de vocês dê certo. Porque se vocês não fazem isso, não tem como vocês, no final, saber quanto está saindo, quanto está economizando ou quanto está gastando. Sempre lembrando, sempre, o eu do futuro tem que ser incluso nos seus gastos mensais, porque você tem que fazer o primeiro pagamento para você. Quando você faz o primeiro pagamento para você, você distribui o que sobrar. Então, eu posso reduzir num gasto extra, eu posso economizar numa feira, mas o primeiro a ser pago tem que ser você. Esse R$ 200, gente, vocês podem dividir ele, porque aqui R$ 200 é mensal. Se você já recebe naquela data, já consegue tirar todos os R$ 200, ótimo. Mas tem gente que recebe e, tipo, autônomo, não recebe ele em um dia só. Recebe semanalmente. Então, vocês podem dividir o valor que vocês definirem de meta, nessa meta aqui de economia, vocês dividem por semana. Então, se eu faço 200, eu vou dividir em 4 semanas, eu vou tirar 50 por semana. Sempre colocando lá onde eu vou indicar a vocês, ok? Então, essa é a fórmula que os japoneses usam há mais de 100 anos e que dá certo. Você não vê um japonês falido. Geralmente, todos os japoneses, eles têm esse método e eles sempre conseguem guardar dinheiro. Gente, sempre, todos os meses, vocês tiram aqueles 10%, aquele valor que você se programou de tirar para o seu eu do futuro. Então, aqui eu uso o Inter. Então, inclusive, já fiz isso também para o meu esposo, ele também já usa o Inter. Por que o Inter? Porque o Inter ela tem uma diversificação muito grande, né? Ele, se você aplicar no CDB, com a taxa de 100% do CDI, ele rende o valor da taxa Selic, é quase o valor da taxa Selic, que hoje ela está 10,65 ao ano. Então, é um bom rendimento, muito melhor do que poupança. Então, como eu faço? Então, sempre que entra o dinheiro, eu já tiro a minha parte, o dinheiro do meu eu, e coloco no porquinho do meu Banco Inter. Lá tem, né, no Nubank é caixinha, você pode criar a caixinha de oportunidade, a caixinha de viagem, você dá um nome para a sua caixinha. Então, aqui no Inter é porquinho, então eu coloco no porquinho que ele rende 100% do CDI. Ele é um CDB, né, que rende igual ao aqueles CDBs que vocês têm de Tesouro Direto, tem, né, os CDBs mensais que você também pode aplicar, mas eu aplico no porquinho, porque a hora que eu precisar tirar, eu vou lá e tiro, né? Se for realmente uma emergência, então esse eu do futuro, eu deixo na minha reserva de oportunidade, então a reserva minha de oportunidade é feita no meu porquinho e eu coloco sempre esse valor lá. Então, essa é a minha dica para vocês. Então, o Kakebo, se dá certo para os japoneses, dá certo para os brasileiros também. Então, coloquem em prática, façam esse diário todos os dias. Então, você todos os dias vai lá e anota no caderninho, no final do dia, senta com o caderninho na mão e vai lá colocando o que você gastou. Porque se você faz isso diariamente, a sua mente não esquece. Então, o que você fez de manhã, o que fez à tarde, você ainda está lembrado. Se você deixa para ficar anotando semanalmente ou só mensalmente, a memória talvez você não consiga lembrar daqueles gastozinhos pequenos diários. Então, se você faz isso diariamente, eu fiz aqui numa planilha no papel só para que ficasse mais visível aí para vocês. Vocês podem fazer na mão mesmo, feito um diário. Coloca lá o eu do futuro, sendo um dos gastos fixos para vocês. E com certeza vocês vão conseguir economizar, sim, mesmo ganhando pouco. Então, curtam aí, comentem aí para mim qual o método que você já utilizava, que método, que caixinha você deu para o nome para ela, qual o nome da sua caixinha de oportunidade. Eu não chamo reserva de emergência, como eu digo, eu chamo minha caixinha de oportunidades, porque das caixinhas que vão surgir novos
investimentos. Então, agradeço aí a todos por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Curtam, comentem, compartilham e quem ainda não foi inscrito, vai lá no botãozinho de inscrever-se e eu estarei aqui 5 dias por semana, segunda, terça, quarta, quinta e sábado. Então, gravando vídeo 5 dias por semana durante 3 meses, ok? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.